Ah, os anos 2000, uma época no futebol repleta de zebras. Esse é o tema do vídeo de hoje, se liga aí. Fala pessoal, tudo bem? Diego Ramos, seu camiseiro de plantão aqui na área. E no vídeo dessa semana nós vamos falar aí sobre as grandes zebras aí, ou pelo menos alguma das grandes zebras aí dos anos 2000, os anos 2000 que foram marcados aí por muitas equipes não tão tradicionais, conquistando títulos aí nacionais, regionais, continentais, né? Então foi um período aí repleto aí de zebras e de times inusitados chegando aí as fases decisivas de algumas das principais competições aí do futebol sul-americano e mundial, né? Como também conquistando títulos aí e fazendo história, né? Entrando aí no hall da fama aí de muitos campeonatos. Bom, se você está chegando agora no canal, vou pedir para você se inscrever, né? Não deixe de se inscrever aqui no canal. Toda terça-feira tem vídeo novo de mim falando sobre curiosidades, sobre história, enfim, tudo relacionado ao mundo do colecionismo e das camisas de futebol. E para quem já está por aqui, é o de sempre, é curtir o vídeo, compartilhar ele nas redes sociais, é muito importante aí para ajudar aí o conteúdo aqui do canal crescer, né, e se destacar cada vez mais e chegar a um número maior de pessoas também, que é muito importante, né. Bom, voltando às grandes zebras aí do ano 2000, a gente vai dividir o vídeo aí em duas partes, né? Essa primeira parte agora que começa inicialmente falando aí de 5 times aí que foram zebras aqui no continente da América do Sul, né? Equipes que conquistaram a Copa do Brasil, conquistaram, né, Copa América, enfim, equipes que de alguma maneira Libertadores, né, entraram aí como zebras após a conquista desses títulos. E na segunda parte, indo para o lado aí do europeu, equipes que ganharam alguns campeonatos nacionais lá no velho continente, né? E inclusive a Champions League também, então a gente vai dividindo em duas partes, colocar a América primeiro e depois a Europa. Bom, dito isso, vamos começar a nossa lista aí. O primeiro time da lista aí é o Santo André. Santo André que foi campeão aí da Copa do Brasil de 2004, né? Foi o primeiro time pequeno, né, menos tradicional, a conquistar o título na Copa do Brasil aí nesses últimos anos, né? A gente teve aí uma conquista inusitada lá no início dos anos 90, né, com o Criciúma em 91 conquistando aí o título da Copa do Brasil também, mas passaram-se muitos anos aí só as equipes grandes, né, conquistando os títulos aí, Cruzeiro, Palmeiras, né, Corinthians, os times aí mais tradicionais conquistando os títulos de Copa do Brasil. E aí o Santo André retomou, né, desse primeiro aí, né, o primeiro aí nesses últimos anos, né, no perdão, no século 21, né, a conquistar um título aí de Copa do Brasil, entrando aí para o hall aí das equipes de destaque da competição. Bom, a equipe do Grande ABC conquistou o título aí da competição vestindo aí uma camisa branca, né, com alguns detalhes, pequenos detalhes em azul, uniforme aí da Rummel, a Rummel que foi destaque aí, né, nos anos 90, anos 2000, né, fornecendo camisas para diversas equipes, né, o Palmeiras, por exemplo, foi uma que vestiu o Rummel, né, enfim, o Rummel teve grande destaque aí nesse período. E com essa conquista aí do Santo André também chamou aí, ganhou também uma visibilidade ainda maior, né. Outro destaque da camisa, o patrocínio da Coop, né? Coop que é uma marca aí de uma rede de supermercados que fica aqui na região do Grande ABC, né? E patrocinou a equipe justamente nesse período áureo da equipe, né? O Santo André, que além de ter conquistado a Copa do Brasil em 2004, também teve outros feitos aí, justamente vestindo o Rummel e com o patrocínio da Coop, né? A equipe em 2003 foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Ganhou a Copa Paulista, né? Que é a Copa da Federação de Futebol do Estado de São Paulo, né? A FPF. E foi vice-campeão aí da Série C, então 3 aí, um 2003 que foi bem, né, destacado aí para a equipe do Santo André, né? E que a equipe que levou a equipe, né, a disputar a Copa do Brasil em 2004, né? Conquistar o título aí
seguindo aí com a Romeu e a Cope, né? Estampando a camisa aí do Santo André, campeão aí da Copa do Brasil contra o Flamengo. Um ano depois aí da conquista do Santo André aí da Copa do Brasil, muita gente já imaginou que a edição seguinte, né, da Copa do Brasil não traria mais surpresas, né, que o Santo André seria, né, aquele oásis no deserto, né, aquela coisa que não se repetiria aí para os próximos anos. Mas foi justamente o contrário, né? Em 2005, outra equipe aí do interior do estado de São Paulo voltou a ser campeã aí da competição. Foi justamente o Paulista de Jundiaí, né? Paulista que conquistou aí em 2005 o título da competição, enfrentando outro time aí grande do Rio de Janeiro, né? Na final, disputando aí contra o Fluminense, o Paulista acabou conquistando o título. Falando sobre o uniforme, a equipe do Paulista utilizando aí aquele tradicional uniforme listrado, né, listras brancas e pretas, né, com as mangas pretas, né, e detalhes em vermelho espalhados aí pela camiseta, né, do Paulista, que vestia aí na época a Wilson como fornecedora de material esportivo e era patrocinado aí pela Embracon, tinha como patrocinador principal aí na frente da camiseta a Embracon. Outra curiosidade aí a respeito da conquista, né, uma curiosidade aí sobre o título do time de Jundiaí, foi que quem estava à frente do time é justamente hoje o atual treinador aí da equipe do Corinthians, o Wagner Mancini, né? O Wagner Mancini foi aí o comandante, né, o treinador aí do Paulista nessa conquista desse título aí inédito do time do interior de São Paulo, né? E que pelo menos manteve aí a hegemonia, né, de 2 anos seguidos, né, dessa rivalidade aí de times do interior de São Paulo contra times grandes da capital, né, se enfrentando na decisão da Copa do Brasil, e os times do interior paulista levando a melhor e conquistando aí esse título único aí no hall de ambas as duas equipes aí. Saindo das zebras aí do futebol brasileiro, indo para o continente sul-americano, né? Vamos falar aí do Once Caldas, né? Once Caldas que conquistou o título da Libertadores da América aí em 2004, né? A equipe da Colômbia, né? Da cidade de Manizales, foi uma zebraça, né? No ano, né? Passando aí por times tradicionais, né? Como São Paulo, Santos, e chegando até a final e vencendo todo o poderoso aí Boca Juniors da Argentina, né? Once Caldas que fez história, né? Dentro da América do Sul, dentro da Colômbia, né? Porque além do título dessa conquista, né? Do Once Caldas, o futebol colombiano só tinha conquistado, né, um título de Libertadores com o Atlético Nacional, né? Lá no começo aí dos anos 90, né? E era a única equipe, né? E o Atlético Nacional é um time grande, né? Um time tradicional, né? Dentro do futebol colombiano, né? Diferente do Once Caldas, que é um time de médio, pequeno porte, né? E chegar a essa conquista aí à frente de outras equipes maiores, né? Da Colômbia, né? Como América de Cali, como Junior Barranquilla, né? Como Deportivo Cali, que chegou a final contra o Palmeiras, né? Em 99, enfim, foi uma conquista aí de grandes proporções aí para a equipe da Colômbia, né? Bom, falando do uniforme, o uniforme titular da equipe era aquele uniforme branco, né? Com fornecedor de material esportivo local, uma marca colombiana chamada FSS, ou seja, perdão, além da conquista do Once Caldas de não ser um time tão tradicional, também era um fornecedor que também não tinha tanto destaque e conquistou a América aí, estampando a camisa aí do Once Caldas. E o patrocínio aí da cerveja colombiana Poker, né, que destacavam aí essa camisa titular, né, branca, né, a reserva é toda preta, do Once Caldas, campeão da Libertadores de 2004. Continuando aí nas zebras da Libertadores, né? 4 anos depois da conquista aí do Once Caldas em 2004, a LDU do Equador
fez novamente a zebra aí no futebol da América do Sul, na principal competição aí do futebol da América do Sul, na Libertadores, né? Bom, a LDU, só para vocês entenderem o contexto da coisa, é um dos times, é um dos maiores times aí do Equador, né? Mas, se a gente for comparar em termos de conquistas, a LDU hoje aliás, na época, né? E hoje figura entre terceiro, quarto time aí em conquistas aí nacionais, né? Hoje, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a LDU perde em títulos aí para o Barcelona, o Emelec e o El Nacional. Enfim, hoje então a equipe é a quarta equipe, é o quarto time aí com mais conquistas aí nacionais no Equador. Mas em 2008 nada impediu aí da LDU zebrar total aí na competição e conquistar o título aí em cima do Fluminense. O Fluminense que já tinha perdido aí uma final aí para uma zebra justamente aí em 2005, né, na Copa do Brasil contra o Paulista, né, que a gente destacou agora há pouco. 3 anos depois voltou aí a perder um título importante aí justamente para uma zebra do futebol, dessa vez do futebol sul-americano, a LDU. Bom, falando sobre o uniforme titular da equipe todo branco, fornecido aí pela marca inglesa Umbro e com patrocínio aí Master, né, o principal aqui no meio da camisa da Holcim, a Holcim que é a marca de materiais para construção. Bom, a LDU que conquistou aí esse título em 2008 e no ano seguinte voltou aí a conquistar títulos justamente em cima do internacional, né, de competições continentais, e seguindo aí com essa parceria Umbro e Holcim, né, a LDU em 2009 repetiu o sucesso, né, conquistando a Copa Sul-Americana, Copa Sul-Americana em cima, aliás, vestindo, né, essa camisa aí fornecida pela Umbro e com o patrocínio da Holcim, que deram sorte aí nesses 2 anos muito vitoriosos aí da equipe do Equador. E para encerrar aí as nossas zebras sul-americanas, vamos falar aí da conquista da Copa América de 2001, justamente pela seleção da Colômbia. Bom, a Colômbia chegou aí para a edição da Copa América do ano de 2001 com uma responsabilidade muito grande, pois jogava aí justamente no seu país, né? Era a sede, né, da Copa América naquele ano, era a Colômbia. Então existia toda uma carga aí em cima e uma responsabilidade para que a Colômbia ao menos fizesse aí uma campanha digna, uma campanha boa aí, já que a equipe não figurava, né, entre os times campeões nem entre os grandes candidatos aí ao título, né, como se diz, Always que ficava aí para o Brasil, Uruguai, Argentina, né, outras seleções aí com maior histórico, né, dentro da competição. Mas, impulsionado aí pela sua torcida e, enfim, pela empolgação de jogar em casa, a Colômbia acabou conquistando o título da Copa América, numa competição aí cercada de zebras e de conquistas, né, de vitórias inusitadas. Por exemplo, Honduras eliminou o Brasil aí na competição no mata-mata, né? A mesma Honduras que na disputa do terceiro lugar aí ficou, né, aliás, venceu o Uruguai nos pênaltis e acabou ficando como terceiro melhor time da competição, mas a Colômbia aí eliminou qualquer possibilidade aí de Honduras chegar à final, né, na disputa da semifinal aí. Os colombianos eliminaram os hondurenhos e chegaram à decisão para enfrentar os mexicanos e conquistaram aí esse título da Copa América, título inédito, né, para a Colômbia e que teve um gostinho especial aí porque foi conquistado aí dentro de casa. Bom, falando sobre o uniforme, a Colômbia com seu tradicional uniforme amarelo e vestindo dessa vez aí a Reebok, né, Reebok sendo a fornecedora de material esportivo aí da Colômbia nessa conquista tão importante aí para o time da América do Sul. Fazendo a nossa ponte agora da América do Sul para o continente europeu,
nós começamos aí falando aí de uma zebra no futebol alemão. O Werder Bremen, né, é uma equipe que não figura entre as mais tradicionais, né, as mais vitoriosas, né. Se a gente for comparar com o Bayern de Munique, com o Borussia Dortmund, né. E na temporada de 2003 e 2004 o time conquistou dois títulos importantes aí dentro do futebol da Alemanha, que foram o campeonato alemão, né, a Bundesliga, e a Copa da Alemanha, aí, conquistando aí essas duas competições aí nessa temporada. Bom, falando aí especificamente do uniforme que a equipe vestiu aí, a equipe tinha, né, era na época, tinha como marca, né, que estampava sua camisa a italiana capa, e a marca aí, o patrocinador aí principal, a Young Spirits, que foram aí os dois aí que estamparam a camisa, né, nessa temporada vitoriosa aí de duas conquistas importantes, né, que a equipe teve aí na temporada 2003 e 2004 do Werder Bremen, que chegava aí, só para vocês verem, apenas a sua quarta conquista aí de campeonato alemão, ou seja, não dá nem para comparar aí como eu disse, com os tradicionais Bayern de Munique, Borussia Dortmund e os outros times aí, né? O Borussia até que não tem tantos títulos, né? Mas com o Bayern de Munique, então nem se fala, não tem como comparar, mas essa temporada do Werder Bremen foi de grande destaque para a equipe da Alemanha. Saindo aí do futebol alemão e indo para a Espanha, vamos falar de uma equipe que hoje não vive aí seus dias mais gloriosos, né, mas que já fez história aí dentro da Espanha. É justamente aí o Deportivo La Coruña, né, Deportivo La Coruña que hoje disputa aí a terceira divisão aí do futebol hispânico, né? Mas que lá nos anos 90, anos 2000, teve grandes campanhas, se destacou bastante aí e disputou aí pau a pau, né? Disputou aí de maneira ferrenha o Campeonato Espanhol, a Liga, com Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, os principais times aí do futebol espanhol. E em 1999-2000 a equipe conquistou o seu primeiro e único título aí do Campeonato Espanhol, superando, né, como eu disse, aí, os tradicionais Real Madrid e Barcelona, e levantando aí o caneco aí, que teve uma contribuição grande aí do futebol brasileiro, né, com a participação aí destacada de jogadores como Djalminha, como Mauro Silva, como Donato, né, Donato que se naturalizou espanhol, né, mas é nascido no Brasil, né, mas enfim, né, nasceu no Brasil e que foram importantes aí para essa conquista aí inédita e super importante do, do Deportivo La Coruña. Só para vocês terem uma ideia, né, são poucas equipes além, né, de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e Valência que conquistaram os títulos da Espanha, né, esses quatro. Então, quatro times grandes, né, da Espanha, né, a gente tem o Atlético de Bilbao também, que é outra equipe grande tradicional, né, diria não quatro, né, mas cinco, né, e além deles nós temos aí o Betis, né, tendo conquistado o título espanhol também, e o La Coruña, né, que são as equipes que conquistaram, enfim, é uma lista muito pequena, um grupo muito seleto de times que conquistaram os títulos da La Liga, e o Deportivo La Coruña pode bater no peito e se orgulhar, né, de ser uma das equipes que conquistou, né, foi apenas uma conquista, mas que fez história, né, zebrou aí, mas que foi muito importante aí para a equipe do La Coruña. Falando sobre o uniforme, é aquele tradicional uniforme listrado, né, azul e branco. Nessa temporada o patrocínio foi da Adidas, né, da alemã Adidas, e o patrocínio, né, o patrocínio master aí destacado aí na camisa é da Feraco que é uma cooperativa agrícola, né, focada principalmente aí em laticínios e que patrocinou a equipe aí, já tinha patrocinado a equipe, aliás, que é uma marca tradicional, né, ali na região da Galícia, que já vinha patrocinando aí o
o La Coruña já nos últimos anos, né, nos anos 90, quando a equipe se destacou, e agora na temporada 99-2000, quando a equipe conquistou o título, a Feraco estava lá como patrocinadora master aí do time campeão, com Djalminha e companhia da Liga na Espanha. Saindo da Espanha, indo aí para o vizinho aí, país vizinho Portugal, a gente fala da zebra que marcou o futebol português aí no início dos anos 2000, né? Bom, se no futebol espanhol o time de campeões, né, nacionais já é seleto, em Portugal ele é mais ainda, né? São apenas 4 equipes que conquistaram o título aí no futebol da terrinha, né? Além dos já tradicionais Benfica e Porto, temos aí o Belenenses, né, que é outro time aí de Lisboa, né, junto com o Benfica, né, e Sporting também, outra equipe também tradicional, Sporting, né, são os 4 campeões. Mas no meio desses 4 times, né, temos aí o Boa Vista, né, o Boa Vista que é um time também da cidade do Porto, né. Enfim, os títulos, né, portugueses ficam aí restritos, né, à capital Lisboa e a cidade do Porto, né, com o Futebol Clube do Porto e o Boa Vista. Boa Vista que conquistou seu primeiro e único título aí português no ano de 2000 e 2001. Bom, destaque para a camisa aí com um desenho clássico, mas pouco comum, né, no futebol, né, todo em xadrez aí da camisa do Porto, né, xadrez preto e branco, né, patrocínio aí da instituição financeira, né, a Montepio Geral, e fornecido aí pela marca de material esportivo alemã, a Puma, que estampou aí a camisa do Boa Vista nessa conquista aí inédita, né, do time português na temporada 2000 e 2001. Bom, uma curiosidade, né, não é referente à conquista da época, mas atual, é que o treinador de hoje, né, do Boa Vista é o Jesualdo Ferreira, né, Jesualdo que teve uma passagem aqui um tanto quanto breve, né, no futebol brasileiro, treinando a equipe do Santos aí na temporada passada, mas que já regressou aí ao futebol português e hoje comanda aí o Boa Vista. Falamos de zebras aí que conquistaram a Libertadores aí na primeira parte do vídeo, e na Liga dos Campeões não foi diferente, né? Embora, né, esse time que eu vou citar não é uma zebra tão grande quanto foi o Once Caldas e a LDU, né, na América do Sul, né, conquistando a Libertadores, ainda assim é uma equipe que não tinha a mesma tradição que outros times aí, como o Real Madrid, como o Milan, como Bayern de Munique, Barcelona, Liverpool, né, equipes que ganharam muitos títulos de Champions League e tem muito histórico aí na competição, né? Eu falo justamente aí do ano de 2003, 2004, né, a edição de 2003, 2004 da Liga dos Campeões, em que o Porto foi campeão aí em cima do Mônaco, outra equipe aí também que não tem tanta tradição em competições continentais, e chegou à final, né? O Porto que passou aí foi uma competição cheia, né, de equipes não tão tradicionais, né, chegou nessas fases decisivas, né. Porto, por exemplo, passou por Lyon nas quartas de final, eliminou o La Coruña nas semifinais, né. O Mônaco eliminou o Real Madrid nas quartas de final. Enfim, foi uma competição marcada por muitas zebras, e não diferente, a final foi entre um time que tinha apenas uma conquista, né, o Porto tinha conquistado aí a Champions League lá nos anos 80, e enfrentando aí o Mônaco que ainda não tinha nenhuma conquista, chegava aí para tentar o seu primeiro título aí continental aí de Liga dos Campeões. Acabou prevalecendo aí, é um time mais tradicional, né? O Porto que é uma equipe que já é uma das maiores, né, do futebol português, é um dos times está entre os times aí entre os maiores campeões, né, o segundo maior campeão aí do futebol de Portugal, né, do campeonato português, né, especificamente. Acabou levando o título, né, e conquistando aí esse título aí, que tinha a equipe do Porto, claro, alguns brasileiros no time para variar, né. E um dos destaques da equipe era justamente aí o Deco, né, o brasileiro naturalizado português, que foi um dos principais jogadores aí da equipe do Porto na conquista aí do segundo título de Liga dos Campeões da equipe
da cidade do Porto, né? Falando da camisa, é o tradicional listrado azul e branco, né? A equipe que estampava na época da conquista a marca norte-americana Nike, né, como fornecedora de material esportivo, e a marca aí, patrocinador master, a Revigres, né, uma marca que também já é tradicional aí na equipe do Porto, né, figurou aí muitos anos na camisa do Porto, principalmente lá nos anos 90, agora começo dos anos 2000, como a gente está citando agora no vídeo, das conquistas aí de campeonato português, né, e esteve aí presente aí na conquista também de Champions League do time de Portugal. E para fechar o vídeo, falamos aí de uma das maiores zebras aí que aconteceram aí no futebol europeu nos anos 2000, né? Se não a maior, né? Foi justamente a conquista da Eurocopa de 2004 pela seleção da Grécia, né? Bom, a Eurocopa de 2004 foi disputada aí em Portugal, né? E era a oportunidade perfeita, né, da seleção portuguesa conquistar o seu primeiro título de Euro aí, né, assim como a Colômbia, né, como a gente citou, né, em 2001 teve a sua chance e agarrou e conquistou. Portugal também queria aí, repetir aí a fórmula e conquistar o título no seu primeiro título, né, de Euro, jogando em casa. Só que no meio do caminho tinha uma Grécia, né? Portugal passou aí por seleções tradicionais, né, como a Inglaterra, como a Holanda, e a Grécia também não foi diferente, né? Eliminou a França, a República Tcheca, né, que tinha feito uma campanha muito boa, né, na primeira fase, né, tinha vencido os 3 jogos, né, a República Tcheca que vinha, né, num momento muito excepcional aí do seu futebol aí, né, mas acabou sendo eliminado aí pela seleção grega, né, e as duas equipes se encontraram, né? Já tinham se enfrentado aí na primeira fase, aí na fase de grupos, voltaram a se enfrentar na decisão, só que dessa vez, aliás, voltaram a se enfrentar na decisão, mas quem acabou levando a melhor foi a seleção grega. A Grécia venceu por 1-0 e conquistou o título inédito, né? O título inédito, né, da Eurocopa acabou indo para a Grécia, não ficando aí justamente no futebol de Portugal. Falando sobre a camisa, né, da Grécia, camisa branca com alguns detalhes em azul e o fornecimento de material esportivo aí da alemã Adidas, Adidas que estampou aí a camisa da Grécia nessa conquista histórica, inédita e única aí, né, do futebol grego aí, que provavelmente não deve se repetir tão cedo aí, nesse título único aí da Grécia na Eurocopa de 2004. E aí, gostaram do vídeo? Curtiram as camisas? Relembrar um pouquinho da história das zebras que aconteceram, né, nos anos 2000? Contem aqui para mim nos comentários. Contem também se vocês têm, né, alguma dessas camisas, né, ou algumas dessas camisas aí que eu citei aqui no vídeo, dessas zebras aí dos anos 2000. E se vocês não têm, se vocês têm vontade de adquirir alguma delas, né, de ter alguma dessas camisas nas suas coleções. Bom, é isso aí. Obrigado por você ter assistir o vídeo. Se você ainda não curtiu o conteúdo aqui, não deixe de curtir e compartilhar o vídeo. E é isso, a gente se vê na próxima semana, na próxima terça-feira, com mais um vídeo aqui do Aquela Camisa. Valeu, gente, ótima semana para todos e é isso aí. Obrigado.